Fala galera, aqui quem fala é Eduardo Cavalca, falando diretamente das periferias da Zona Sul de São Paulo. Eu só peço por gentileza, encarecidamente, que vocês parem de me chamar de Rayhan dos Brancos. Tá ficando uma situação muito chata. Ontem nós tivemos Bobos da Corte Podcast, é um programa que eu gosto muito, já mudou de personalidade um pouco algumas vezes, né? Antes ele era um pouco mais entrevista, era também pensado mais para falar sobre comédia, e nós fomos direcionando para falar sobre outros assuntos. Fala sobre tudo, só que na presença de comediantes. Ontem nós convidamos uma pessoa, que vocês vão poder assistir o programa inteiro clicando no link aqui, que vai estar na descrição. E eu achei que seria um papo muito interessante. Só que a gente traz pessoas que são comediantes porque nós sabemos que eles vão aguentar piada, né? A gente vai falar sobre outros assuntos fora da comédia para engajar mais público, ter mais audiência, mas a gente traz comediante porque a gente sabe que no meio da conversa a gente pode fazer piada. Ontem, aparentemente, nós chegamos no limite do humor para o convidado. A gente sempre respeita o convidado, a gente tenta não deixar ele desconfortável, mas quando a gente fez uma piada sobre travesti para ele, acabou, né? Ele falou, não pode falar sobre isso, porque sofre muito, causa dor. E a reflexão que eu vim trazer é isso, a questão da dor. Por quê? A dor, ela está presente na vida humana, faz parte da vida humana. Mas também não é uma grande desgraça, não é a pior coisa do mundo. Porque a dor serve para alguma coisa. Serve para a gente amadurecer, evoluir. E não dá para a gente esperar que o mundo inteiro perceba a minha dor e pare de tocar nesses assuntos porque dói em mim. O certo, o que a gente deveria fazer é a gente amadurecer, né? Procurar ajuda. Se algo dói ainda, eu preciso ir atrás para resolver essa questão interna para mim. E essa questão da dor, eu até antes dizia que era uma questão dessa geração, mas não é, porque o cara tinha mais de 50 anos, então não é questão da geração, não é a geração Z que não sabe lidar com a dor. É a sociedade que vai moldando os indivíduos para que eles não toquem nesses assuntos, vão fugindo cada vez mais. E ontem eu fiz uma piada, né, que é a piada do zoando travesti. A piada era mais ou menos o seguinte, né? A gente falava assim, você tem o maior festival do mundo, LGBTQIA, APN+. Aí o Gui Costa perguntou, mas como é o maior festival do mundo? Aí eu falei assim, é que você nunca viu o travesti? Não, ele tem 2 metros de altura, como não vai ser o maior do mundo? Uma piada boba, né? Mas que algumas pessoas não estão bem resolvidas com isso, para tocar na palavra-chave, no assunto. E eu ia fazer uma outra piada, né? Porque o rapaz tinha mais de 50 anos, era LGBT, e a pergunta que eu ia fazer era, há 50 anos atrás, como é que vocês lidavam com as pessoas querendo bater em vocês com lamparina? É uma piada, né? Só que ela não existiu. Carlos Drummond de Andrade fala sobre o reino das palavras, né? Que ele fala que você entrando no reino das palavras, lá estão os poemas que ainda não foram escritos. Não foram escritos, né? E essa piada, que seria uma boa piada para o momento, ela não existiu. Eu vou ter que utilizar em outro momento, né? Sei lá, uma fritada, alguma coisa assim, para que ela exista, né? E a gente vai vendo como quando a gente se fecha no nosso mundo, como a gente vai perdendo oportunidades, né? De coisas legais acontecerem, né? Pelos nossos preconceitos também. Tem essa questão, né? A dor a gente tem que lidar. Não dá para esperar que o mundo inteiro não conviva, não fale sobre isso porque eu não sei conviver. É você entregar mais ou menos as suas fraquezas para o seu inimigo, né? Se você tem um inimigo, né? Você precisa ser forte, tem que se fortalecer para saber lidar com qualquer situação. E entra também a questão do respeito humano, né? O que seria o respeito humano? Seria
eu pegar o ser humano, colocar no lugar de Deus e eu coloco, endeuso ele e coloco ele no centro de tudo. Então eu não posso dizer nada porque incomoda, porque desrespeita. E ontem no Bobos da Corte a gente tenta sempre deixar um clima agradável. Eu até tentei fazer um pequeno embate sobre a ideia, só que ele não deixou falar, né? Não estava aberto para a discussão, o que enfraquece também a questão do debate mesmo, para outras pessoas terem informação, ter essa troca de ideia, eu aprender algo novo, ele também. E desculpa, essa questão do respeito humano, a gente precisa acabar com isso. Não que a gente tem que desrespeitar o ser humano, mas o ser humano, ele precisa ser enfrentado, né? As pessoas têm que enfrentar as minhas ideias, porque se elas são verdade de fato, eu não tenho problemas para falar sobre elas. O que é diferente de alguém pegar e não deixar você falar porque o argumento dela é muito fraco, né? E o respeito humano, ele tem a questão do poder, né? E é muito chato, eu já passei muito por isso, de pessoas que têm poder em lugares merdas, né? Tipo, eu sou o bambambam daqui, eu sei tudo, eu sei fazer acontecer tudo. Tá, você pode ser até gerente, mas você é gerente do Ricoh. E eu passei por umas coisas assim, sabe? Das pessoas colocarem para baixo, enfraquecer argumentos, não deixar o outro se impor, porque essa falsa sensação de poder era o que mais lhe agradava, né? Então é mais ou menos isso que eu queria falar, né? Sobre o poder, sobre o respeito humano, sobre a dor. A gente tem que saber lidar com a dor. E espero, cara, que futuramente a gente consiga trazer pessoas que consigam debater, que queiram debater, para que seja bom para todos os lados, né? Então vou deixar também aí o link da inscrição, como eu falei aqui na descrição, vou deixar o link do Bobos da Corte Podcast. Vocês podem ver o episódio completo e tava muito sério. Até, enfim, o Júlio, que é um cara que acompanha muito a gente, ajuda muito, dá um suporte assim, muito bacana no nosso trabalho. Ele conseguiu soltar uma piada e a gente conseguiu começar a fazer piada até que ficou esse climão. E eu fiquei assim com medo, pô, agora o que eu faço? O que eu falo se ele vai se ofender? Ele pode se ofender com mais ou menos tudo, né? Então, a minha ideia que eu deixo para vocês é leiam bastante, vejam qual é a fraqueza de vocês e tentem fortalecer para quando seu inimigo te enfrentar, você não ter medo, você ir para frente, né? Então é isso aí. Gostou do que eu falei? Deixa aí um comentário o que você achou. Quero manter essa questão dos vídeos todos os dias. Vamos ver até onde a gente consegue ir. E se inscreve no canal também e ativa o sininho que vai fortalecer. Beleza? Até amanhã.